Boa tarde. Boa tarde ao meu amigo Paulo, a toda a comunidade do IEL, Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Eu sou a Tereza Maracaípe Barbosa, aluna também do programa de pós-graduação em Linguística do IEL. E eu estou aqui hoje para entrevistar o meu amigo Paulo Henrique Silva de Felipe. Ele defendeu a sua tese de doutorado ano passado, né, em 2020, com o título Fonologia e Morfossintaxe da Língua Merinaco, Arawak. Foi orientado pelo professor Ángel Corbera Mori, e hoje estou aqui com ele para ele falar um pouco da sua experiência formativo no IEL. Sua pesquisa foi na área de línguas indígenas, né, uma área muito interessante, e queremos saber um pouco, né, Paulo, de você, desde perguntas relacionadas a antes de você entrar no programa, durante o seu percurso formativo também no programa de pós-graduação e depois, como você está atualmente, termos profissionais e tudo. Então, para começar, eu queria saber, primeiramente, onde você nasceu, onde você morou antes de vir aqui para Campinas, para a gente. Claro. Muito obrigado, viu, Tereza, por ter me recebido aqui hoje. Eu agradeço muito o convite, que recebo com bastante alegria. O IEL sempre foi uma casa para mim, eu sempre me senti muito em casa no IEL. Então, falar do IEL, falar do programa de pós-graduação é um prazer para mim, porque eu vou estar falando de uma coisa que eu realmente vivi e aproveitei muito durante o tempo que eu estive lá. Eu saí ano passado, então parece que foi ontem, na verdade. Já estou até com saudade. Bom, eu vou começar então falando um pouquinho sobre mim. Eu sou de uma cidade, Tereza, sou paulista, sou de uma cidade chamada Pauliceia. Não é a desvairada, embora pudesse ser. Ela é uma cidade bem aqui no interior do estado de São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul. E eu venho de lá, saí de casa com 17 anos, eu sempre estudei em escola pública, a universidade pública sempre foi um sonho para mim, mas também um sonho até um pouco distante, porque você sabe bem que quando a gente vem da escola pública, do ensino público, a universidade ela sempre está um pouquinho mais distante da gente. Então, adentrar na universidade pública sempre foi um sonho para mim, mas também sempre foi um sonho um pouco mais distante. Então, antes de morar em Campinas, propriamente dito, para fazer o mestrado e doutorado, eu morava em Pauliceia até os 17 anos e depois me mudei para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, cidade onde eu fiz a minha graduação. Eu fiz a graduação em Letras na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, eu fiquei lá de 2010 a 2013 e depois, em 2014, mudei para Campinas e estou aqui até hoje. Que bom que você conseguiu chegar até aqui. Eu também fico feliz. Não foi um percurso fácil, mas foi um percurso que vale a pena. E em qual instituição você fez a sua graduação? Você já falou a cidade, né? Qual instituição? Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas. A universidade, que a gente chama de UFMS, né? Ela é bem grande, tem vários campi. Eu fiz no campus de Três Lagoas, porque era o mais próximo ali da minha casa, como a minha cidade é divisa com o Mato Grosso do Sul, então eu fiz lá. E foi uma universidade também onde eu me senti sempre em casa, fui sempre bem recebido. Foi onde eu dei os primeiros passos no entendimento daquilo que eu queria pesquisar para o futuro. Então foi ali, por exemplo, que eu comecei a conhecer mais sobre línguas indígenas, ter contato, até porque o estado é bastante conhecido por ter um número bastante alto de línguas indígenas. Então foi ali que despertou em mim esse interesse pelas línguas indígenas. Que bom. E o que foi que te levou a buscar a pós-graduação em Linguística na Unicamp? Olha, a Unicamp, bom, se para quem estuda numa escola pública, a universidade pública já é distante, essas universidades de prestígio, como são a Unicamp e a USP, elas são ainda mais distantes. Então, a Unicamp, quando eu estava na graduação, ela sempre foi também uma universidade que eu queria alcançar muito, até porque
sem dúvidas, na minha concepção, é o melhor programa de linguística do Brasil. E então sempre quis estudar na Unicamp, mas isso foi permitido a mim graças a uma série de pessoas que me subsidiaram ali durante a minha vida na graduação. Então eu tive orientadores maravilhosos, como o professor Edson Rosa, que hoje é professor na Unicamp, o professor Rogério Ferreira, que me introduziu às línguas indígenas, de fato. Então, responder essa pergunta, né, o que me levou a buscar a pós-graduação na Unicamp, ela é complexa porque partem de vários fatores, mas acho que o principal deles é porque a Unicamp sempre foi famosa na minha área. Então, lá, todos os textos que eu lia na graduação eram de pessoas que estavam ali na Unicamp. Se a gente for fazer um percurso, a gente vai ver que as grandes referências de línguas indígenas que a gente tem no Brasil foram professores da Unicamp, né? Como a professora Lucy Sec, o Arion, meu orientador, o professor Angel, o Vilmar, Filomena. Então, todos eles eram referências para mim, e aí buscar a Unicamp ficou fácil nesse sentido. Ok. E assim, como que você explicaria para um público em geral consiste a sua área de pesquisa? Bom, a área de línguas indígenas, como várias outras áreas da linguística, ela é super ampla. Então, eu vou fazer um resumo do que eu faço dentro da área de línguas indígenas. Existem muitas possibilidades de trabalho com línguas indígenas, com populações indígenas. A minha área, especificamente, é a descrição de línguas indígenas. Então, no meu doutorado, por exemplo, eu fiz a descrição gramatical, eu fiz uma gramática da língua Meinaco, que é uma língua falada no Alto Xingu, por uma população aproximada de 325 pessoas, mais ou menos. Então, eu fiz uma gramática dessa língua que está em estado de vulnerabilidade linguística. Então, explicando a minha área, dentro da linguística e dentro do campo das línguas indígenas, seria essa área de descrição de línguas. E essa área é super importante porque ela nos permite uma série de outros desdobramentos. A gente produz gramática, por exemplo, a gente produz dicionário, porque depois isso permite que a gente produza uma série de outros materiais didáticos para ensino de língua nas comunidades indígenas. Enfim, e também permite que a gente produza uma série de materiais que são muito caros para a linguística, né? Porque se essas línguas estão em fase de desaparecimento, produzir esse tipo de material é muito precioso para a nossa área. Um trabalho muito interessante, né? Muito interessante, bastante desafiador, né, Tê? Você também conhece, você trabalha nessa Sim, área. muito desafiador. Ainda mais no contexto atual. Ainda mais no contexto atual. E assim, como que você avalia a relevância do programa de pós-graduação em linguística na sua formação pessoal e também na sua formação profissional? Como que você faz essa avaliação? Olha, eu acho que o programa de pós-graduação ele foi fundamental na minha vida pessoal e na minha vida profissional de muitas maneiras. Mas eu vou citar algumas que me foram fundamentais, que o programa me possibilitou, alguns pontos que me foram fundamentais para o meu crescimento pessoal e profissional aí no IEL. O primeiro é que o IEL ele é um instituto muito amplo e ele é muito diverso. E uma das coisas que me fizeram procurar o IEL foi justamente a possibilidade de ter contato com pesquisadores variados. Então, o IEL, por exemplo, no IEL a gente pode ter contato com essas pessoas da nossa área e fora da nossa área, e todos profissionais muito relevantes para nas suas áreas de pesquisa e que são referência. Então, não é um instituto, por exemplo, que vai te formar somente na tua área, mas é um instituto que te permite ter uma formação muito ampla. Porque, por exemplo, eu sou das línguas indígenas, mas eu fiz disciplinas na análise do discurso, eu fiz disciplina na semântica, eu fiz disciplina na fonologia, na morfossintaxe. Então, tem um corpo docente muito grande, o IEL. Então, ele permite que a gente se aperfeiçoe enquanto pessoa, enquanto pesquisador, de uma forma muito boa, muito profunda. Porque a gente tem contato, de fato, com um monte de gente muito boa que vai ajudar a gente. Fora isso, a gente também tem um vasto número de disciplinas, por exemplo, e isso é incomum nas universidades. A gente vê, por exemplo, nas universidades por aí que existem campos com maior número de disciplinas, mas não é possível, por exemplo, você transitar. Eu quero fazer uma disciplina muito diferente do que o corpo docente oferece. O IEL tem um corpo docente muito grande, então é possível você fazer uma disciplina na tua área e uma disciplina em muitas áreas diferentes. E isso permite, por exemplo, que você se torne um pesquisador mais completo. Porque você vai conseguir, durante a tua vida acadêmica, durante a tua atuação profissional, trabalhar
com diferentes perspectivas além daquela em que você se formou especificamente, né? Então, se for para eu avaliar a relevância do programa de pós-graduação na minha formação, foi fundamental, porque a pós-graduação em Linguística no IEL é um programa extremamente forte. É um programa que me possibilitou me formar enquanto um pesquisador de línguas indígenas, mas também enquanto um pesquisador que consegue trabalhar com diferentes outras temáticas, porque é um programa que nos fornece, nos possibilita, então, transitar entre diferentes áreas e transitar de uma forma bastante ampla, bastante Produtivo. fundamental para a nossa formação mesmo. Tá. E hoje você já está no mercado de trabalho, né? E quais as contribuições que você percebe, assim, especificamente, contribuições do programa de pós-graduação na sua carreira profissional? Bom, aí eu acabo retomando um pouquinho do que eu tinha acabado de dizer, mas a principal contribuição para a minha carreira profissional foi, de fato, essa formação interdisciplinar. Então, eu me considero, por exemplo, um pesquisador interdisciplinar, porque consigo trabalhar com línguas indígenas, mas também consigo olhar para uma série de outras questões que me foram possibilitadas por este programa, que é igualmente diverso. Então, é um programa, por exemplo, que contribui também para que eu consiga trabalhos, para que eu consiga passar em concursos, por exemplo, porque eu tive uma formação muito sólida nesse programa. Então, se eu for pensar em contribuição, são várias, dentre elas uma formação interdisciplinar que o programa possibilita, que possibilita que você passe em concursos, que possibilita que você dê a aula de vários assuntos, porque você pode se formar pode fazer aulas sobre várias questões dentro da linguística, enfim, ser um profissional de fato mais completo. Ok. E agora fala assim um pouquinho para a gente de como foi esse seu percurso de pesquisa durante seu período na Unicamp. Olha, o meu percurso, isso é uma exceção, eu reconheço e entendo o privilégio disso, o meu percurso na Unicamp, na pós-graduação, foi um percurso muito tranquilo. Eu sempre fui bastante organizado, então eu sempre tentei fazer as coisas com bastante antecedência, então nunca tive assim que correr muito para resolver nada muito rápido, assim. E aí fiz isso com bastante tranquilidade, o que eu conseguia resolver em cada coisa, em cada etapa do meu percurso eu resolvi, o que eu não conseguia resolver, entendi que não dava para resolver e poderia resolver depois. E você sabe, né, Tereza, quando a gente trabalha com línguas indígenas, a gente tem que entender as limitações do trabalho, então a gente faz o nosso melhor, mas a gente também tem que entender que não necessariamente a gente vai ganhar um Nobel com a nossa tese de doutorado. Sim. Então, a gente faz o possível, o melhor que a gente pode. Então, durante o meu percurso de pesquisa no IEL, durante o tempo em que eu era aluno, foi muito tranquilo, consegui cumprir tudo dentro do prazo, consegui cumprir com bastante tranquilidade, sem ansiedade. Também graças ao meu orientador, o professor Anjo, que sempre foi uma pessoa muito querida, que me auxiliou no que eu precisava de forma bastante tranquila. O programa também sempre me deu bastante suporte, a gente pode sempre dar uma corridinha ali nas secretarias e todo mundo vai estar sempre muito disposto a ajudar, então foi muito tranquilo. E hoje, quais são as suas perspectivas de carreira profissional? Olha, bom, o programa permite que a gente trabalhe em muitas áreas, né? Você vê que tem gente a gente pode trabalhar desde empresas de software até a carreira acadêmica. A minha perspectiva de carreira é a carreira acadêmica mesmo, porque eu me sinto muito feliz e me sinto muito bem dando aula e também pesquisando. Então, a minha perspectiva de carreira depois do programa é me inserir aí no mercado de trabalho na carreira acadêmica. Então, passar num concurso numa universidade e trabalhar um pouquinho, contribuindo ali com o que eu aprendi a fazer, ensinando da mesma forma que um dia me ensinaram. E você está estudando para concurso? Tô sim, eu tô agora, passei num concurso para professor substituto, né? Mas eu tô esperando abrir aí concurso e agora tô meio que esperando abrir concurso para professor efetivo para prestar. Então, o caminho é esse. Agora é aguardar um pouquinho, ver o que tem aberto, ver as universidades que estão ofertando trabalho
e prestar concurso para isso. Mas eu me sinto preparado na medida do possível, estou esperançoso, apesar do momento caótico que a gente está vivendo, estou esperançoso de que vai dar tudo certo no futuro. Vai sim, com fé em Deus, com certeza. E já está trabalhando, né, como professor substituto em uma faculdade. E qual área você está atuando atualmente? Então, eu passei no final do ano passado, eu terminei o doutorado em novembro, defendi doutorado em novembro, e em dezembro, foi uma coisa bastante interessante, em dezembro eu passei no concurso para professor substituto na Universidade Federal do Paraná. Então, desde dezembro, desde janeiro, eu estou trabalhando na Universidade Federal do Paraná e estou atuando na área de linguística mesmo. Então, dentro da universidade, por exemplo, eu já estou dando disciplinas de educação escolar indígena, de línguas ameríndias, de diversidade linguística, que é a área para a qual eu me formei, e eu fico muito feliz de poder fazer isso dentro de uma universidade pública, contribuindo com a formação de outras pessoas. Ai, que bom, acho que você até já respondeu a próxima pergunta. Eu ia te perguntar se você está satisfeito com a sua área de atuação. Eu estou satisfeito em partes, porque eu ainda não passei num concurso pré-efetivo, mas as coisas acontecem com o tempo, né? Como minha avó diz, quer fazer Deus rir, faça planos, né? Então eu não faço nenhum plano, deixo abrir aí as coisas, e aí quando abrir um concurso, presto, e aí vamos ver como vai ser. Mas eu tô feliz, assim, tô bastante feliz com o que eu tô fazendo agora e esperançoso do que eu ainda vou fazer no futuro. Então agora fala assim pra gente um pouquinho de como a sua organização pessoal, como que você consegue conciliar, né, a sua vida enquanto pesquisador, enquanto profissional. Eu, de certa forma, tenho curiosidade também de saber como era toda essa sua organização durante o seu período, durante o seu processo formativo no programa de pós-graduação e também hoje em dia que você continua na vida acadêmica, hoje enquanto professor, enquanto pesquisador. Então, para a gente um pouquinho de como você consegue conciliar. Olha, Tê, eu sou bastante organizado. Eu sou taurino, mas eu acho que eu tenho alguma coisa de virgem. Porque eu sou bastante organizado. Então, eu acho que isso me auxiliou muito na vida acadêmica. Porque, então, eu trabalho, por exemplo, pra você ter uma noção, de segunda a sexta-feira em horário comercial. Se as pessoas me mandam coisas depois das 6 da tarde, eu não vou responder, só se for meu amigo, alguma coisa muito leve. Se for trabalho, eu não respondo, porque eu prezo pela minha saúde mental. E sábado e domingo eu vou me divertir, vou fazer alguma coisa que eu gosto, vou ler uma outra coisa que eu gosto, vou colocar minhas séries em dia. Então eu vejo as pessoas assim, claro, cada pessoa tem a sua demanda, claro, cada pessoa trabalha de um jeito, mas eu tentei trabalhar dessa forma. Então como eu tive bolsa, isso é um privilégio, reconheço, como eu tive bolsa da FAPESP durante o doutorado, essa bolsa me permitiu trabalhar, me dedicar exclusivamente à pesquisa. Então eu trabalhava das 8 da manhã todos os dias até as 5 da tarde, como se eu estivesse trabalhando em qualquer outro lugar em que eu tivesse um horário para entrar e para sair. Então isso me permitiu, sabe, concluir as coisas dentro do prazo. E aí não trabalhava sábado. Às vezes dava uma trabalhadinha no sábado, quando dava uma apertadinha, mas domingo não. Domingo não trabalhava, ficava tranquilo. Porque isso faz bem para nossa saúde mental e contribui também para o pesquisador que a gente vai ser, para a gente entender que a academia é muito importante para a nossa vida, mas ela não é só isso, né? Nossa vida não é academia, só academia. Então a minha organização pessoal, eu tentei conciliar ao longo da minha formação, tentei organizar a minha vida dessa forma, tentar trabalhar para que eu pudesse ter uma vida acadêmica produtiva, mas também para que eu pudesse ter uma organização pessoal e uma vida pessoal também produtiva, né? Porque senão a gente pira, né, Tereza? Verdade. Vou pegar isso para minha vida, trabalhar no horário comercial. Bota no horário comercial e quando alguém te mandar mensagem depois das 6 da tarde, você está indisponível. Obrigada pela dica. E, assim, você já tem até respondido isso. Quais são seus projetos e sonhos profissionais para o futuro? Olha, o meu sonho profissional para o futuro é entrar numa universidade em que eu seja bem recebido e que eu tenha liberdade para trabalhar
que eu possa orientar, que eu possa ter um grupo de pesquisa, que a gente consiga fazer pesquisa que de fato contribua para os povos indígenas, que sejam pesquisas voltadas a eles de fato, sabe? Pesquisas em que eu consiga trazer gente para essa área, para que eu consiga introduzir novos pesquisadores nessa área. Bom, o Arion Rodrigues já tinha dito isso lá na década de 60, 70, que um dos trabalhos da linguística fundamentais da linguística seria o estudo das línguas indígenas, e depois, sei lá, de quase 30 anos do que ele disse, ainda hoje a gente ainda tem um número muito baixo, muito pequeno, de pesquisadores de línguas indígenas. Então, o meu sonho para o futuro, o meu sonho profissional é, de fato, trazer mais gente para essa área, para que a gente possa contribuir, de fato, com essas línguas e com esses povos que estão em via de desaparecimento, e construir, então, um trabalho que seja linguístico, mas que também seja social, que dê um retorno para essas comunidades indígenas, que dê um retorno para a academia, mas que também pense nisso como um conjunto, sabe? Então, eu não tenho sonhos muito muito grandes, não, eu não sou muito ambicioso, eu só quero um lugar tranquilo para trabalhar, com pessoas que estejam dispostas, e que a gente consiga fazer ali, assim, passo a passo, construir um grupo de pesquisa, construir alguma linha que nos permita continuar trabalhando com essas línguas e continuar contribuindo da forma como a gente já tem contribuído nos últimos tempos para a linguística e para esses povos em geral. E quais conselhos você daria para quem está cursando no momento após graduação no programa? Olha, eu retomo... Não fazer... Nesse ponto, eu retomo um pouquinho o que eu disse antes sobre o fato do programa ser muito... O programa permitir uma formação muito completa. O IEL, e eu percebo que às vezes as pessoas não percebem isso, a gente é muito privilegiado no IEL, porque é um programa nota 7, é um programa nota máxima, e é um programa que nos possibilita fazer muita coisa. Então, é um programa, por exemplo, que nos dá xerox ali de graça para a gente poder imprimir, é um programa que nos auxilia de fato, sabe? Então, se você tem algum problema durante a minha... Tô parecendo meio poliana dizendo isso, mas não é. Todos os problemas que eu tive, que foram pequenos, claro, durante o meu percurso acadêmico, foram rapidamente solucionados porque eu tive o apoio de muita gente. Então, a gente recorre ali na Secretaria de Pós, ao Cláudio, ao Miguel, à Rose, a Raíssa, o pessoal que está ali, eles nos auxiliam muito rapidamente, o pessoal do audiovisual, o Carlão, o Carlos, todo mundo ajuda a gente ali de uma forma... Biblioteca, né? O pessoal da biblioteca também muito disponível sempre. Todos os setores, sabe? O Esmeraldo, o pessoal todo, é um pessoal muito receptivo, então eu acho que a gente deve aproveitar isso muito. Então, o conselho que eu diria para as pessoas é viver o IEL, não só apenas como uma instituição que vai te dar um diploma, mas como uma instituição que vai te possibilitar conhecer gente e viver intensamente esse instituto, porque ele nos oferece um monte de coisa. Então, participar dos vários cursos que o IEL oferece. O IEL oferece um monte de curso, tem curso de verão, tem um montão de disciplina, tem um monte de coisa que o pessoal fala de oficina, sabe? Isso não tem em outro lugar. Quem vem das universidades federais, por exemplo, aquelas que não estão... que são diferentes do IEL, a gente percebe que quando a gente chega no IEL, as coisas são muito diferentes. A gente tem acesso a um monte de coisas, a gente tem um corpo docente muito grande que pode oferecer muita coisa, a gente tem um instituto que está ali para auxiliar mesmo. Então, participar desses vários cursos que o IEL oferece, participar do CETA. Bom, eu sou suspeito de falar, fui coordenador do CETA há 4 anos, mas eu acho o CETA muito importante, que é um evento, um seminário de tese em andamento, que é organizado pelos alunos de pós-graduação, e que é um evento que eu recomendo que os alunos participem como comissão e também como apresentadores de trabalho. É fundamental para o desenvolvimento das pesquisas, é fundamental para o programa. Depois dá para publicar na revista do CETA. Então, eu acho que o pessoal deve aproveitar isso, sabe? Participar dos cursos, participar do CETA, participar efetivamente das disciplinas, usar essa biblioteca, gente. Essa biblioteca é invejável. A biblioteca do IEL, ela parece pequena, mas ela é um tesouro, porque ela tem praticamente tudo. Se procurar, você tem aí. E o que não tem, eles dão um jeito de achar pra gente. Então, participar, sabe? Observar isso, participar de tudo isso. E outra dica que eu poderia dar é não deixar a qualificação fora de área e exame de proficiência para depois, porque a gente tende a deixar. Não deixei, mas conheço algumas pessoas que deixaram, isso pode depois dar um probleminha
lá para frente. Então, o que não fazer, se eu tivesse que dizer alguma coisa para não fazer, não deixar muito para frente a qualificação fora de área e o exame de proficiência. Tenta fazer isso logo nos primeiros anos e já mata isso, já vai. Depois você consegue se dedicar mais à tua pesquisa, sabe? É viver mesmo. Então, a minha dica para quem está no IEL agora, para quem almeja entrar no IEL, é viver esse instituto que é tão rico. As pessoas aí são muito receptivas. Então, conhecer as pessoas que trabalham nele, fazer amizade com elas, além dessa questão acadêmica, viver a parte social do IEL. Observar esse prédio que é bonito, sentar um pouquinho aí na Arcádia no final da tarde, tomar um chá, tomar um café com as pessoas. Eu acho que isso que é o mais importante. É viver a universidade do ponto de vista acadêmico, mas também viver a universidade enquanto um lugar que nos oferece, que nos possibilita conhecer gente, viver e ter essa formação completa, sabe? Essa formação enquanto pessoa também, não só enquanto acadêmico. Porque às vezes a gente bota a nossa cabeça só no acadêmico e a gente sai da universidade sem nunca ter olhado para os lados. E a universidade ela é um espaço também de transição, de conhecimento entre as pessoas, de relações interpessoais, eu acho que... E eu fico muito feliz de ter saído do IEL com essa concepção, porque eu me sinto em casa. As pessoas que eu conheci no IEL, os amigos que eu conheci no IEL, eu sempre levo no coração, porque foram pessoas muito importantes para mim hoje, ontem e vão continuar sendo provavelmente também no futuro. Ai, que bom. Fico encantada do jeito que você fala. Quero muito te agradecer por ter compartilhado todo o seu percurso formativo enquanto acadêmico, enquanto profissional e enquanto pessoa também. Eu que agradeço, Tereza. Aqui, não só pesquisador, mas um Paulo pessoa também. Eu acho que eu sou mais pessoa do que pesquisador, no fim das contas, porque eu gosto de gente. E é um certo, né? Bom, não tem como trabalhar com língua indígena se você não gosta de gente, né, Tereza? Verdade. A gente tem que gostar deles. Eles nos ensinam muito isso, né? Bom, isso também é uma coisa que eu aprendi, né? A gente aprende na nossa área isso. A gostar das pessoas, a entender que as pessoas são seres muito diferentes. E aí, quando a gente entende isso, a gente meio que abstrai o que não é pra gente, abstrai o que seria um problema e foca mais no que não é um problema. Porque às vezes os problemas nem são tão grandes assim, a gente deixa eles maiores porque a gente vai voltando. Mas o IEL, assim, é uma casa para mim. Eu me sinto muito feliz de falar do IEL. Acho que daqui 10 anos, se eu tiver achado um emprego ou não, eu vou sempre falar bem do IEL, porque foi um lugar onde eu me senti sempre muito em casa. Mas eu te desejo toda a sorte do mundo, porque dedicação, inteligência, competência você já tem muito, né? E tenho certeza que você vai brilhar muito na sua vida, na sua carreira profissional. Já brilha muito, e como profissional vai brilhar muito também, com certeza. Muito obrigada, Paulo. Aprendi muito com você nessa tarde. Obrigada por compartilhar cada momento seu no IEL e também na sua vida. Vou deixar espaço para essas palavras finais e um abraço carinhoso, virtual. Eu que te agradeço, viu, Tereza? Eu acho que eles te escolheram para a gente fazer essa entrevista. Terem te escolhido foi um presente, porque a gente estava com saudade de te ver, a gente nem pode se ver mais. Faz quanto tempo que a gente recebeu? Mais de um ano e tanto, né? É muito tempo. E é muito ruim essa distância, então eu fico muito feliz da gente poder bater esse papo. Eu nem considerei como uma entrevista, eu considerei como um papo que a gente ia bater, porque é para falar de coisas que a gente gosta, né? Então... eu achei muito tranquilo. Então eu agradeço a você, agradeço ao programa pelo convite. Espero que eu tenha falado, espero que não tenha falado muita baboseira. Espero que eu tenha respondido as perguntas sem sair do assunto. E é isso, se precisarem, eu adorei. Precisarem aí de mim para alguma outra coisa, estou por aqui. E obrigado pelos votos. Espero que o futuro também seja aí muito esperançoso pra gente, pra todo mundo, né? Que seja bom pra gente em termos profissionais, mas também em termos de saúde. Sim. Não podemos esquecer, né? E vacina sim, vacina já. Vacina sim, vacina já. Para todos. Um abraço, então, para você. Beijão, Tê. Abraço.